Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. E de novo a gente nessa história das tarifas, o Trump não ficou sem alternativa, né, nessa quarta-feira, porque tinha ameaçado a China com novas tarifas, né, em função da resposta da China, que a gente comentou ontem. A China aumentou as tarifas sobre importações americanas em 34%, e o Trump disse que, se isso fosse real, ele faria uma nova tarifa de mais 50%, que elevou a tarifa das importações chinesas nos Estados Unidos para 104%, e a China disse que, olha, a gente não vai ser pressionado dessa forma, isso não vai funcionar com a gente por aqui. E isso, obviamente, fez o mercado todo inverter, porque durante o dia o Trump até demonstrou que ele estava esperando uma resposta da China para melhorar essa situação toda, né? Então, chegou a tuitar: olha, a gente continua esperando um telefonema da China, o que mostra aquela ideia de que o Trump está usando isso tudo para tentar negociar. O problema é que a China resolveu, como é que a gente fala isso em termos educados, né? Resolveu endurecer o jogo, digamos assim. Resolveu endurecer o jogo e então manteve aí as tarifas sobre as importações americanas, e isso causou uma virada no mercado, né? A Apple, que subia 4%, por exemplo, e tem boa parte dos componentes produzidos na China, subia 4%, 5%, fechou o dia caindo 4%, 5%, né? Então, tudo isso mostra como é que esse mercado está volátil e esperando aí uma solução para esse problema todo criado com o nosso querido Donald Trump nos Estados Unidos. O que eu queria falar hoje, assim, o tema da semana é as tarifas, né? Hoje tem ata do Fed, mas é uma ata do Fed que é uma decisão do Fed antes das tarifas, então ele já sai velho, já é uma ata que não muda muita coisa. Mas o que eu queria falar é o seguinte, sobre o Brasil, né? O que a gente pode esperar nesse tiroteio tarifário, né? O que está acontecendo, o que afeta o Brasil como um todo, né? O que afeta a nossa economia, o nosso modo de viver aqui. E eu já falei isso lá naquela conversa com o Mailson da Nóbrega, citei aqui também. Tem gente que acredita que isso vai ser bom para o Brasil. Ontem, por exemplo, o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, estava no Pânico da Jovem Pan e chegou a dizer que, olha, isso pode ser melhor para o Brasil do que o pessoal está pensando. Por quê? Porque na cabeça do Roberto Campos Neto, ele está falando de inflação, e isso pode ajudar a segurar um pouco a inflação brasileira, porque pode... É aquilo que a gente estava falando: se você tem uma desaceleração da China, tem queda no preço das commodities, que é bom para a inflação, né? Porque o preço do petróleo cai, minério cai, etc. e tal, mas é ruim, por outro lado, entra menos dólar no Brasil e a gente perde poder de compra global, né? Isso vai ter um câmbio depreciado, né? Um dólar apreciado, um dólar mais caro, né? Ontem eu brincava no Twitter, inclusive, que o dólar já está a R$6, né? Não deu nem tempo de fechar o pacote para Disney, né, esse ano, e já está caro de novo. Mas o que vários setores estão vendo, e o que eu falo dessa situação das tarifas, é que são muitas peças se movimentando ao mesmo tempo, e não há visibilidade sobre qual é o plano, se é que há algum, o plano do Trump, né? Inclusive o Elon Musk entrou em rota de colisão aí com pessoas da Casa Branca, falando que essa ideia dessas tarifas são idiotas, e foi acusado de estar defendendo os próprios interesses, porque a Tesla importa muitos componentes dos veículos aí da China, do México, e ontem entrou em vigor também aquela tarifa de 25% sobre peças automotivas e coisas parecidas. Vamos tentar olhar aqui do ponto de vista, né? O Trump está tentando levar empresas para os Estados Unidos, né? Reforçar ali a produção
da industrial americana, né? Levar emprego para os Estados Unidos, esses empregos que são exportados, né? Se você faz peças de automóveis fora do seu país, você está exportando esse emprego, né? E você compra isso, você está exportando esse emprego, grosso modo, para outro país, né? Às vezes é vantajoso, às vezes não é. O Trump acha que não é. Mas o que isso significa para o Brasil, né? E ontem, essa história do Roberto Campos Neto me atentou para uma coisa que talvez eu não estivesse olhando com a devida atenção, que é o quê? Cada setor, cada agente, cada ator envolvido nessa trama das tarifas vai ter uma visão diferente, porque cada um vai ser beneficiado ou prejudicado de acordo com aquilo que faz. Então você pega, por exemplo, na Bolsa Brasileira, o Ibovespa caiu ontem 1,32, puxado de novo, grosso modo assim, por commodities. Hoje, por exemplo, o petróleo tipo Brent, que é o que a Petrobras usa como referência, está caindo 3,39 nesse momento, enquanto eu falo com vocês. E o Ibovespa ontem, então, fechou com o Petrobras em queda, Vale em queda, porque o minério também está caindo. Então as commodities puxando novamente a bolsa para baixo. Mas tem mais coisa, né? Por exemplo, Magazine Luiza ontem foi a maior queda do índice, com 13,41%. Por quê? Porque o juro começou a subir, porque tem gente que acha que a gente pode ter outros impactos, e também teve muito movimento nesses dias, né? Muita queda e depois você tem um ajuste. De qualquer maneira, ninguém tem muita visibilidade, mas o que eu quero chegar aqui no ponto, antes que eu me perca completamente, ontem a Anfávia, por exemplo, falava dos automóveis e falava o seguinte: olha, por exemplo, o Brasil tem um acordo do Mercosul com o México e pode importar aí peças do México, veículos do México, sem tarifa. O México vai ter um excedente de produção agora em função das tarifas aplicadas sobre o México contra os Estados Unidos. E essa produção pode vir para o Brasil. E aí, embora para a gente que compra carro, isso possa ser bom, o veículo pode chegar mais barato aqui para a gente, acaba que quem monta, né, as montadoras de veículos que estão no Brasil, podem ter um problema, né, e ter que competir com preços mais baratos, né, uma vez que antes, sem a tarifa nos Estados Unidos, valia mais a pena para o México vender ali para os Estados Unidos, e agora pode trazer isso para cá. Pode ser também, e aí quais são as possibilidades, né? Você tem isso como uma possibilidade, você tem uma possibilidade de deslocamento da indústria para o Brasil para aproveitar tarifas mais baixas de 10% e poder exportar para os Estados Unidos com uma tarifa mais baixa. Então você monta uma empresa aqui no Brasil para poder fazer esse caminho a partir do Brasil, né? Essa exportação a partir do Brasil, mas você tem o principal vetor econômico de influência no Brasil, que é a China, e a China desacelerando em função das tarifas do Trump e da valorização do dólar e desvalorização do yuan. Então, se o yuan começa a valer menos, a China consegue comprar menos com aquele tanto de dinheiro, e isso deve afetar aí as commodities. Por isso que eu falava aí do petróleo caindo 4, olha aí, nesse tempinho que a gente está falando, 4,24% o petróleo tipo Brent, e o minério de ferro caindo 0,50%. Agora, isso mostra que as commodities vão sofrer com um possível desaquecimento econômico. No mercado de juros, ainda aumenta a ideia de que o Fed vai priorizar a recessão. Eu acho isso muito estranho, porque ele está mais longe, segundo o que o Powell falou, né, de que teria que escolher entre o que está mais próximo como é que se diz, da meta, né, ou de emprego ou de inflação, para então combater isso. E a meta de emprego, o Fed está praticamente na meta, ele teria só a inflação para lidar, que é o provável evento aí de curto e médio prazo. Apesar disso, o mercado está precificando já 5 cortes de 0,25 no Fed Funds até o fim do mês. E passou a precificar o primeiro corte já em maio, já no mês que vem.
enquanto o Trump tenta ganhar no grito contra a China, e a China parece que vai oferecer aquela imagem zen, né? Não tô nem aí, tô esperando aqui tranquilamente você voltar aos seus sentidos e ver que isso não faz sentido nenhum. Né? Seria a mensagem para o Trump, né? Para a gente aqui, por enquanto, a gente então tem essa dificuldade de precificação, né? De qual vai ser exatamente a nossa reação, a reação da nossa economia para isso. Mas, enquanto isso, no Brasil, o que estamos fazendo? Estamos fazendo o que sabemos fazer de melhor neste governo, nestes últimos 2 anos. Estamos ampliando o parafiscal e o fiscal para poder irrigar a economia com dinheiro e manter o consumo, pressionando assim a nossa inflação. Ontem saiu aquela prometida mudança no Minha Casa Minha Vida, e ontem também o Haddad chegou a falar que está pensando, que eles estão preparando uma novidade para o FGTS, né? Isso, obviamente, para quem tem acompanhado o mercado nesses últimos anos, sabe que é mais dinheiro na mão de mais pessoas, segundo ele, para impulsionar aí o setor de construção civil, que sempre foi uma grande aposta do presidente Lula em todos os mandatos dele, porque gera muito emprego, e é isso que o presidente Lula está de olho, né? Então, crédito barato para comprar imóveis, e isso pode inclusive salvar aí o setor imobiliário de um certo desaquecimento, né? Que a gente tem visto aí esse início de ano, um desaquecimento nos preços dos imóveis, uma dificuldade para quem está tentando vender imóvel para conseguir vender, né? Principalmente usados. Então, esse é um panorama que é meio confuso, né? Ainda, a gente ainda não tem muita certeza para onde vai, e por isso fica essa volatilidade, uma hora bolsa subindo, uma hora bolsa caindo, uma hora juros para cima, uma hora juros para baixo, o dólar em compensação só para cima, já em 6,01, né? Ontem, depois do fechamento da Petax, ainda continuou subindo e deve continuar subindo hoje. Tá bom? Então, tudo isso no radar, bastante confuso ainda, e é aquilo que eu digo, nessa hora o melhor é não fazer nada por enquanto, fica tranquilo, vamos esperar passar essa tempestade para a gente entender o que está acontecendo. E olha, acabei de ver aqui, inclusive, que a China já retaliou, é isso que eu estou falando, as coisas mudam o tempo todo, né? A China já retaliou, a retaliação dos Estados Unidos, né, nesse tiroteio tarifário, né? A China já retaliou e vai cobrar aí uma tarifa de 84% nos produtos americanos importados pelos chineses, né? Então, você vê que não vai ter esse telefonema para o Trump, e o Trump, de alguma forma, vai ter que rever esse plano, porque parece que está dando bem errado, né? O Trump aumentou em 50% para 104%, a China aumentou mais 50% dos 34% para 84%. E o mercado já começou a piorar bastante em função dessa notícia aí. Vamos ver como é que as coisas andam para o resto do dia, né? E para finalizar, só para não dizer que eu não falei sobre Banco Master aí sob investigação do Ministério Público do Distrito Federal, sob investigação não, uma pré-investigação para ver se inicia realmente uma investigação, e também do TCU. O TCU quer saber qual foi o papel do Banco Central nessa história do Banco Master e como é que o Banco Central está agindo. Na minha opinião, nada disso vai dar em lugar nenhum, né? Como também não é muito difícil de achar isso, né? Mas basicamente porque realmente é muito difícil de você imputar algum crime ou ilegalidade para esse tipo de negociação, como está sendo feita, pelo menos até onde a gente sabe. Mas de qualquer maneira, vale a pena esperar. De novo, só para deixar todo mundo tranquilo, quem tem CDB do Banco Master não precisa se preocupar com isso. Isso vai ser pago, o FGC tem dinheiro para honrar esses compromissos aí do Banco Master. O que a gente está alertando sobre o FGC é que você não deve confiar no FGC como se fosse um milagre, como se o dinheiro caísse
do céu. Ele tem um limite e se você tem 2 ou 3 eventos como o Banco Master ao mesmo tempo, o FGC não teria dinheiro para cumprir com as obrigações que ele tem de garantia para recursos, depósitos, ICDBs, LCIs, LCAs e coisas do tipo. Tá bom? Então, lembrem-se disso quando estiverem investindo. Não existe nada sem risco nenhum. É basicamente esse o recado. Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. E a gente se vê amanhã na nossa live no YouTube. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!